Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. E estamos no ar. Vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui a nossa aula. Não. Aulas mecatrônica. Hoje a gente vai começar um novo tópico, pessoal. Cadê? Pessoal, vou achar aqui. Grava no Teams. Eu achei que eu tava gravando no Teams já. Deixa eu ver aqui. O quê? Pessoal, vê se algum de vocês consegue começar a gravação. Por gentileza. Porque eu tô achando que eu vou. Se algum de vocês também não conseguir, eu acho que eu vou ter que reiniciar o computador. Oh, muito obrigado, Gustavo. Obrigado mesmo, cara, porque eu tentei aqui, mas o meu Teams ele dá uma zica. Ó, se você até ver na minha tela, não foi possível conectar. Tentaremos novamente, não sei o que entrar. Você tenta entrar e o negócio não entra. Se eu fechar aqui agora, eu vou ter que reiniciar o computador para conseguir logar no Teams para conseguir entrar. Então vamos aproveitar que ele está mais ou menos funcionando ainda e vamos seguir a aula assim. Então vamos lá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Hoje foi um dia diferente para mim porque eu vim dar aula aqui na PUC. Eu estou aqui na PUC, inclusive. Espero que essa situação toda melhore e que todos nós consigamos voltar logo, porque tá bem difícil. Agora, esse negócio de tá meio cá, meio lá, tá mais difícil ainda. Mas beleza. Olha só, pessoal. Hoje a gente vai dar uma mudadinha de assunto. Hoje a gente vai dar uma mudadinha de assunto e a gente vai mudar, a gente vai entrar um pouco em CLPs. Na verdade, não é bem uma mudança de assunto. Na verdade, é uma extensão do assunto, né? A gente tá saindo da eletropneumática e indo para os CLPs. E a gente vai passar bastante tempo agora mexendo com CLP. Então, olha aqui, ó. A gente vai ver hoje a introdução a CLPs em linguagem ladder. O CLP ele é algo bastante simples. Estou com um problema no modo de apresentação aqui. Mas que é muito útil, muito prático, né? Então, até esse momento, nas nossas aulas, a gente trabalhou com sistemas eletropneumáticos, né? Então, era aquilo que a gente fazia lá no FluidSim, nos quais os acionamentos eram descritos nos diagramas elétricos. Então, a gente colocava lá aquele Graph7 I/O, tinha os relezinhos, tinha as bobinas, tudo bonitinho, as chaves. Essa parte estava bem descrita. A parte pneumática também estava bem descrita, só que a inteligência do sistema não estava, né? Ela estava, a parte de estados, transições e ações era representada através de um diagrama Graph7. Então, se você olha para aquele diagrama, perdão, pessoal, se você olha para aquele diagrama, você consegue entender perfeitamente como você monta a parte pneumática do sistema, como você monta a parte elétrica do sistema. Mas ali ele é só um sistema que não tem uma inteligência, né? Você não consegue fazer a parte de modelagem de estados dele funcionar, por assim dizer. Então, nesse tipo de estratégia aqui, a gente pressupõe, né, naquilo que a gente fazia até então, a gente pressupõe que a inteligência do sistema vai ficar centralizada em um dispositivo que implementará
a lógica dos comandos feitos pelas ações, condições feitas pelas transições e as passagens de estados. Então, aquilo tudo que está representado pelo grafo 7, a gente entende, fala, olha, vai ter um computador, vai ter algo que vai implementar isso, né, para fazer o acionamento de cada parte lá, mas a gente não descrevia isso no diagrama, a gente descrevia inteligência, mas não o dispositivo que ia fazer essa inteligência, né? Então ele não fica explícito no diagrama. Esse dispositivo, muitas vezes, mas muitas vezes, é um CLP, que é um dispositivo que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o que é o CLP, pessoal? O CLP, ele pode ser uma placa, e essa placa pode ter diversos tamanhos, tá? E essa placa é uma placa chamada de controlador lógico programável, né? Por isso CLP. Se vocês forem pesquisar isso em inglês, vocês vão encontrar a sigla PLC, né? Que é Programmable Logical Controller. É a mesma coisa, tá? Então, e a gente aqui chama de CLP. Ele é um dispositivo que possui alguns conjuntos de entradas e saídas e normalmente conforme essa figura. Então aqui o que a gente tem? Ó? A gente tem a placa, tem a parte eletrônica da placa, tem processador, tem memória, tem não sei o que. E aqui ó, a gente tem algumas coisas. Então essas partes aqui que tem esses parafusinhos aqui, ó, elas são partes que a gente chama de I/O. Né? O que são I/O? São entradas e saídas do meu sistema. Então tá aqui o meu I/O. Deixa eu só ver um negocinho aqui, tá certo. Então aqui eu tenho o I/O, né? Depois eu tenho aqui algumas portas. Deixa eu ver aqui mensagem. Basicamente um Arduino industrial, podemos dizer assim. Né? O Arduino ele tem aquela plaquinha, né? E essa plaquinha ela tem a parte de saídas, parte de relés, que é exatamente o que isso aqui também tem. O Arduino em si, ele é só o processador, né? O pessoal fala o Arduino é aquele chipzinho preto. E ele vem numa placa, que é o kit do Arduino lá, né? Mas o CLP é como se fosse a placa com o Arduino, né? Só que realmente o Arduino ele é para protótipo, ele tem uma eletrônica meio frágil, ele não é parrudo, né? O CLP ele é parrudo, o CLP aguenta o tranco, é um negócio impressionante. E os CLPs eles têm mais algumas coisas. Então tem a parte de I/O aqui, memória, processador, fonte de energia e que mais? Você tem algumas portas periféricas aqui, ó. Né? Então aqui ele está mostrando dois tipos de portas aqui. Na verdade três, mas dois servem para a mesma coisa. Aqui, ó, você tem essa porta mini periférica aqui para você fazer comunicação entre esse CLP e outros CLPs. Essa portinha maior aqui é uma RS232, que ela também é usada aqui ó, como um host link para comunicação de rede. E essas comunicações de rede do CLP elas são importantes para duas coisas. Você pode ter comunicação de rede durante a operação, né? No sentido de entradas, saídas, estados, tal, que você vai precisar alimentar também por aí. Ou você pode ter a programação do próprio CLP, né? Então, para programar um CLP, você precisa de uma entrada de dados que se conecte direto com a memória do CLP para você subir o programa para a memória, né? Então, esse é um tipo de entrada que a gente tem de dados. Além do I/O aqui, tem essas entradas de dados. E essa portona maior aqui, ó, é uma porta que se chama de porta de expansão, né? Essa daqui, essa daqui, essa daqui. Então, o que você consegue fazer? Você consegue pegar um CLP e você consegue expandir ele, né? Então um CLP tem, sei lá, 40 canais de entrada e saída. Você consegue ligar ele em outro que tem mais, mais 40 e assim por diante. Você consegue fazer um CLP maior ainda, né? E você consegue expandir, né? Algumas placas têm mais limitações, outras menos. Essa placa específica aqui que eu coloquei aqui para vocês, ela vem com 32 ou 40 pontos de I/O. E você pode expandir para chegar num total de 168 pontos. Então são 168 sensores. Se isso é muito ou se isso é pouco, é até difícil da gente imaginar, né? E aqui, ó, quando você faz a expansão dessas placas, ó, aqui tem aquela plaquinha, né? Exatamente essa plaquinha aqui, essa CPM2B ATT01 aqui. Você consegue fazer essa expansão, você consegue fazer um hackzinho aqui para ficar com as suas 168 saídas. Ou se você precisar de algo ainda maior, isso aqui tudo é uma CLP só. Olha só que legal. Na verdade você tem mais coisa aqui, você tem um quadro elétrico, né? Mas aqui, desse lado aqui, você tem a CLP. E você consegue, enfim,
Você consegue fazer um negócio bem grande mesmo, controlar processos muito grandes. Em alguns casos, as CLPs elas são todas que nem nesse caso aqui desse armário, ela está toda condensada aqui, né? Mas em alguns casos, por causa de problema de distância mesmo de comunicação, prefere-se por deixar algumas CLPs descentralizadas e fazer a comunicação de rede entre as CLPs, né? Então você deixa uma CLP perto de um processo, né? Então faz toda a comunicação com os sensores daquele processo e daquela CLP para uma outra CLP ou para um servidor você faz uma comunicação de rede utilizando um protocolo de rede que tiver disponível e que você achar melhor. Então, você tem alguma flexibilidade aí para mexer com CLPs. E, hoje CLP é a chave da automação. Praticamente tudo você faz com CLP. Na CLP, inclusive tem CLPs que tem a parte de I/O e tem vários tipos de I/O que você consegue fazer, vários tipos de entrada e saída, então AC, DC, TTL, 4 a 20 mA, você consegue mexer com vários tipos de sinais. Tem CLP que tem um controlador PID interno, então você consegue fazer alguns tipos de controle com CLP. Tem muita coisa, tem absolutamente muita coisa dentro de um CLP. Quer dizer, pode ter, né? Mas o CLP, basicamente, ele é formado por esses 5 elementos aqui, ó, né? Então você tem o processador, né, o microprocessador, memória, uma fonte de energia, uma linha de dados para você conectar com outras CLPs, computadores, essas coisas, módulos de entrada e módulos de saída. São esses 5 elementos. Beleza. E ele precisa, obviamente, da memória, porque aqui na memória que vai ficar o programa, né? A programação que você faz vai para a memória da CPU. E você tem também alguns registradores, né? Então você consegue fazer contagens com o seu CLP. Perdão. E essas contagens você consegue registrar também em registradores que ficam na memória do CLP. Então você tem acesso a esse tipo de coisa também. Os módulos de entrada, falando bem rapidamente, eles vão receber os sinais que podem ser sinais de tensão, e aí pode ser tensão corrente contínua, corrente alternada, outras formas de onda, ou pode ser sinal de corrente também. Você consegue receber sinal de 4 a 20 mA também. Então você tem sinais inclusive proporcionais que você consegue receber. Então tudo isso dos sensores. Os módulos de saída vão fornecer sinais de tensão em diversas formas, né? AC, DC, TTL. Inclusive tem CLP que dá sinal de tensão 220 volts, alternada. É bem robusto mesmo. Então todos esses sinais aqui para realizar os acionamentos diversos, né? Relé, válvula proporcional, tudo que você quiser acionar ali você consegue acionar com o seu CLP. A maioria das coisas que a gente aciona normalmente são relés, né? A memória, ela guardará instruções de programação criadas pelo programador, né? Então o programa ele vai ficar na memória e o processador executará as instruções, na verdade, desculpe, acionando os módulos de entradas e saídas, né? Então o seu processador é que vai fazer o intermédio ali, né, para a gente fazer a inteligência do sistema. Então toda aquela parte do graph set ele vai ser executado no processador através de instruções, né? Então e essas instruções elas vão resultar em ações cuja eletrônica da CLP vai transformar em saídas lá no módulo de saída. Para programar os CLPs, como é que a gente faz? Para programar os CLPs a gente vai usar a linguagem Ladder, e para usar o Ladder eu vou apresentar o Ladder para vocês em um software que se chama CodeSys, que é um software gratuito que vocês podem baixar gratuitamente. Como que eu faço para baixar o CodeSys? Eu faço assim, ó. A gente entra aqui na internet. E o CodeSys ele não é pequeno, tá, pessoal? Ele é grandinho, eu não me lembro exatamente o tamanho dele. Inclusive posso até ver isso para quem quiser. Aplicativos, cadê? Não era aqui, errei. Aqui. Então vamos ver se a gente acha o CodeSys aqui. CodeSys, 3 GB mais ou menos, grandinho. Beleza, então aqui.
vocês vão procurar por CodeSys na internet. Então, CodeSys. E vocês vão entrar nesse site aqui, ó, codesys.com, do grupo CodeSys. Eles têm um monte de aplicações, tá, pessoal? O que vocês vão precisar é esse cara aqui, ó, é o CodeSys versão 3.5, né? E ele é gratuito, vocês conseguem baixar dessa CodeSys Store aqui. Então você entra na CodeSys Store, entrou aqui para baixar. Eu não quero que você traduza, meu filho. Nunca traduziu esse site, pronto. Aqui. Eu não sei porque ele entra por preferência na página em alemão. Você pode mudar a linguagem aqui para inglês. Agora sim, ó. Mesmo estando em inglês, eles têm um programa ali que se chama Très Bien, que agora sumiu. Aqui, ó, e aqui tem as versões para vocês baixarem, né? Então tem... aqui vocês vão escolher se é 32 ou 64 bits. Acho que todo mundo já usa 64 bits. E aí vocês vão baixar ele aqui, ó. Deixa eu ver se dá para baixar já. Ah, isso mesmo. E você precisa criar um e-mail aqui. Criar um e-mail não. Você precisa criar um login aqui, criar uma conta. E aí você baixa o programa. É gratuito mesmo, tá, pessoal? Não se preocupem. Eu tô com uma versão desatualizada aqui, mas eu não quis mexer com a instalação disso aqui hoje, particularmente, porque hoje está sendo um dia muito delicado. Então, as coisas que funcionam, eu quero mantê-las funcionando por enquanto. Mas depois eu vou instalar a mesma versão que vocês, porque se houver alguma diferença, aí não fica muito legal, né? Mas, basicamente, o CodeSys, ele é um programa que ele vai ajudar a gente a programar CLPs. Ele é esse programa aqui, ó. É o CodeSys. O meu é o Service Pack 16. O que está ali no site já é o 17. E vocês têm que, quando vocês vão rodar ele, vocês têm que acionar também um módulo que vai fazer a simulação do CLP. Porque com esse programa, você consegue basicamente fazer o seu programa e subir para um CLP de verdade. Fica à vontade. Você consegue subir para um CLP de verdade. Mas aqui no nosso caso, a gente não está trabalhando com CLP de verdade. Então a gente vai simular um CLP, o seu próprio computador vai simular um CLP e a gente vai rodar esse CLP como se a gente estivesse rodando mesmo, só que simulando no computador, né? Tem algumas coisinhas que a gente tem que fazer aqui e vamos esperar ele abrir aqui. Vocês estão vendo que ele não é de fato um software leve, ele também demora um pouco para abrir. A gente estava mexendo com o FluidSim. O FluidSim era muito levinho, né? Muito facinho de abrir. Esse CodeSys aqui já é pesadão. Vamos aguardar mais um pouquinho. Abriu. E tem todo um procedimento que a gente faz aqui. Talvez na versão nova tenha mudado alguma coisa. Mas vamos imaginar que está igual, né? E se tiver mudado, depois a gente mexe. Aqui ele abre a página inicial do negócio e tal. Not important. Aqui, ó. Então, o meu programa está aberto. Basicamente não está acontecendo nada aqui. E o que eu vou fazer é criar um novo projeto. Então eu vou dar um File, New Project aqui. E eu vou criar um projeto padrão, né? Então eu vou criar um desse Standard Project aqui, ó, né? Se você criar um Empty Project, você tem que criar muita coisa aqui dentro para fazer funcionar e é ruim. Então já vai no Standard aqui, não tem problema. Aqui embaixo é importante que você escolha a pasta que você quer salvar. Eu já vou salvar nessa pasta aqui. E o meu projeto aqui se chamará Aula 07/10/2021. Então beleza, aqui damos um OK e ele vai criar um projeto para você. Demora um pouquinho para criar o projeto, mas ele cria. E aqui, ó, aparece essa tela. Essa tela é muito importante.
Ele pergunta sobre o device que você vai usar, né, sobre o dispositivo que você vai usar. Aqui tem várias opções, ó. É, eu sugiro que vocês mantenham nessa versão que ele colocou aqui para vocês mesmos. Então, CodeSys Control Win V3x64 aqui, ó, tá? E aí, outra coisa importante é essa parte aqui, ó. Esse PLC underline PRG é o PLC CLP, né? O programa do CLP em... aí aqui você vai escolher em que linguagem que você quer criar o programa, né? Então tem linguagem Ladder, que obviamente é a nossa escolha. Tem o Function Block Diagram, que não sei se vocês se lembram dele, mas é o nosso Graphset. Tem... não, o Graphset é esse aqui, ó, Sequential Function Chart, né? É o nosso Graphset, tem diagrama de blocos funcionais, texto estruturado, diagrama de função contínua, enfim. Aquilo que a gente vê no Graphset, existem outras formas de fazer que estão aqui, mas a gente vai criar o programa em Ladder, né? Por que a gente vai criar no Ladder? Porque o Ladder é a linguagem, acho que padrão utilizada aqui no Brasil, né? Normalmente, quem programa CLPs é o pessoal mais técnico, né? E a linguagem Ladder, ela surgiu justamente para facilitar para o técnico para programar. Eu particularmente acho mais fácil você digitar código, mas talvez para as pessoas mais simples fazer algo mais visual é mais tranquilo, né? Não sei. Então foi criada com esse intuito, né? Então a gente vai deixar essa seleção aqui, essa seleção aqui do Ladder ativada. Vamos dar um OK. E aí, beleza. Ele demora uns minutinhos para criar aqui. Deixa eu ver se tem chat aqui. Ladder, o Gilberto está perguntando se é fácil de entender e dominar. É bem fácil. É bem tranquilo. A única coisa que você precisa, assim, quando eu aprendi Ladder, eu não aprendi junto com o Graphset. E a minha vida se tornou um inferno por causa disso. Porque é muito difícil você programar só no Ladder diretamente, né? É muito... Às vezes você perde algum detalhe da lógica e fica muito difícil você encontrar por que a sua lógica não funciona. Por isso que você fala assim, pô, Graphset é importante. Vocês vão ver que, Graphset é fundamental. Se você vai fazer um negócio no Ladder sozinho, sem um Graphset, nossa, cara, o negócio fica impossível, do nada. Então é melhor fazer com Graphset. Quando eu aprendi Ladder pela primeira vez, eu detestei, porque eu absolutamente não conseguia fazer programa naquilo. Meus programas todos davam problema. E depois que eu aprendi o Graphset, eu parei de ter problema. Todos os programas passaram a funcionar. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Tá? Aqui ele já criou algumas coisas para nós, ó, né? Então criou aqui a aplicação, então tem o gerenciador de bibliotecas, tem o nosso programa da CLP aqui, ó, né? Que é o PLC PRG aqui, e tem algumas outras coisas aqui que a gente vai ver daqui a pouco. Se eu abrir esse programa aqui, eu vou dar 2 cliques nele, ó, vai aparecer essa tela aqui para mim. E aqui é onde eu programo o Ladder. Então, o Ladder, basicamente, ele funciona assim. Até aqui a representação ela não é a padrão. Falta uma barra desse lado aqui, ó. Qual que é a ideia? A ideia é que você tenha lá... Deixa eu ver aqui. Eu nem tô com a minha luzinha aqui, mas eu acho que eu consigo fazer o desenho. No mouse mesmo. Vamos ver. Então, aqui, ó. Eu tenho uma barra aqui. Certo? E uma barra aqui, ó. Né? Então aqui, vamos ser espertinho, eu tenho mais 24 volts, por exemplo. E do outro lado eu teria 0 volts. Lógico que essa tensão aqui, o valor dela não é importante, tá? É mais para vocês saberem o que está acontecendo. Então, quando eu vou fazer um programa em Ladder, o que vai acontecer? Isso aqui vai se tornar algo como se fosse um diagrama elétrico. Então, imagine que, por exemplo, eu colocaria algo assim. No Ladder não é bem assim, mas vocês vão entender depois. Aqui. O que está esse negócio aqui?
que está acontecendo, minha gente? Agora acabou, não risca mais o programa, é isso? Não pode mais. Tá bom. Você é teimoso, eu sou mais teimoso ainda. Vamos de novo. Então aqui, ó. Barra, aqui. 24 volts. 0 volts. Por que deu bug aqui? Por que bugou meu fio? Eu só quero rabiscar, galera. Olha que bizarro. Deixa eu ver um negócio. Entendi. Aplicar, não sei o que. Renomear, editar, cancelar, bloquear. Tá, não é nada disso que eu quero fazer. Gente, que difícil. Só queria dar um merdidão, meu. Caramba, que coisa chata. Eu sei que ele faz isso. Vamos. Eu acho que ele não faz com camadas de texto. Entender. Então vamos fazer o seguinte. Tudo certo. Ô, programinha burro. Aí, ó. Agora sim. Então vamos lá. O que eu quero fazer aqui, ó? Eu vou criar como se fossem linhas aqui, ó. Então o que vai acontecer, por exemplo? Não vai ser exatamente assim, mas vai ser algo parecido. Eu vou criar uma linha aqui e eu vou criar uma chave aqui, ó. Certo? E aqui do outro lado eu vou criar algo como se fosse uma bobina assim, ó, que vai acionar alguma coisa. Certo? Então quando eu bater essa chave aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma bobina aqui que aciona alguma coisa. Eu posso fazer algo do seguinte tipo, ó. Eu posso colocar uma segunda chave aqui em paralelo com essa chave. E aí qualquer uma dessas duas chaves que eu acionar vai acionar essa bobina aqui. Eu posso fazer um outro negócio assim, ó. Assim, colocar uma chave aqui e colocar outra chave aqui. E eu posso colocar outra bobina aqui, ó. Assim. Então eu posso fazer com que, se eu acionar essas duas chaves ao mesmo tempo, eu vou ter essa bobina aqui sendo acionada. Enfim, você vai brincando com isso daqui e você vai criando linhas aqui, ó. E essas linhas, elas rodam em paralelo. Então, se eu apertar uma dessas duas chaves, isso aqui vai acender. Se eu apertar essas duas juntas, isso aqui vai acender simultaneamente, tá? Tudo simultaneamente. Então, todas as linhas que eu colocar aqui nesse diagrama aqui vão ter elementos desse lado, que vão ser entradas, elementos desse lado, que vão ser saídas, e isso aqui vai representar um circuito. Isso aqui tem que fazer tudo acontecer. Aí, quando você vai montando isso aqui, todas essas linhas, elas vão formando algo como se fosse uma escadinha aqui, né? Por isso que a gente chama esse diagrama de diagrama ladder. Então, o diagrama ladder, né, ele é formado por linhas. Ele não são esses símbolos aqui, os símbolos são diferentes, mas só para vocês saberem. Eles funcionam dessa forma, como se fosse um diagrama elétrico, e as linhas funcionam todas em paralelo. Então, eu não tenho prioridade
entre linhas aqui e eu não tenho uma linha que vai acontecer antes da outra, a menos que a gente provoque usando lógica, né? Senão elas não vão acontecer em sequência, elas vão acontecer em paralelo, tá? Então tenham muito cuidado com isso. Voltando aqui. Então esse aqui vai ser o nosso diagrama ladder, né? E aqui a gente tem vários elementos que vale a pena a gente dar uma explorada para começar. E aqui o que acontece? Por exemplo, eu tenho operadores booleanos aqui, né? Então eu tenho o end com 3 variáveis, eu tenho o or com 3 variáveis e eu tenho o ou exclusivo, né? Com duas entradas. Então eu posso usar esses operadores booleanos aqui. Isso aqui é muito bom, né? Porque às vezes você criar esse tipo de lógica só utilizando contatos é um pouco difícil, né? Então criar essa lógica utilizando esses operadores booleanos às vezes é um pouquinho mais fácil. Aqui, ó, beleza. Tá aqui. Depois eu tenho aqui operadores matemáticos, né? Então eu consigo fazer operações com números mesmo, né? Então eu tenho soma 2 entradas, soma 3 entradas, né? A gente consegue trabalhar não só com níveis lógicos aqui, a gente consegue trabalhar com números também. Subtração, multiplicação, divisão, comparação, né? Se ele é igual, comparação se é diferente, menor ou igual, menor do que, né? Lower than. Menor ou igual, maior do que ou maior ou igual. A gente consegue fazer essas operações com números. Depois aqui, a gente tem outros operadores, né? Então tem uns operadores aqui, por exemplo, você tem um seletor binário, multiplexador, limitador, você tem o move, que é para você guardar variáveis de um lugar para o outro, e você tem o operador de conversão. Esses aqui a gente usa muito pouco nessa disciplina. Depois tem os blocos funcionais, né? Então você tem algumas funções aqui, por exemplo, você consegue pegar uma borda de subida, você consegue pegar uma borda de descida, você consegue pegar aqui a monoflop function block with dominant reset. Acho que aqui vai funcionar tipo flip-flop, né? Flip-flop tipo set, tipo reset. Aqui, só que ele é um monoflop, não é um flip-flop. Depois eu vejo melhor como é que isso que funciona. Aqui a gente tem temporizadores, isso aqui a gente usa bastante. Então, temporizador para ligar, temporizador para desligar e contadores, né? Contadores, você pode, toda vez que você dá um sinal, ele conta mais um, e aqui, toda vez que você dá um sinal, ele conta menos um, né? O contador para cima e o contador para baixo. E por último, e talvez mais importante de todos eles, é esse cara aqui, que tem os elementos ladder clássicos, né, que a gente vai utilizar. Então aqui, network, o que é network? É uma linha do meu diagrama, né? Então eu posso criar mais linhas aqui, ó. Criar uma linha abaixo, por exemplo. Pã, cria uma linha abaixo. Tá aqui. Tem os contatos, né? Tem o contato normalmente aberto e o contato normalmente fechado, que aqui eles chamam de contato e contato negado, né? Depois tem o contato em paralelo e negado também. A questão dele ser em série ou em paralelo, na verdade, não o torna um novo elemento. Ele continua sendo o contato, tá? É só o lugar que a gente vai pôr que, pela lógica do programa, esses elementos aqui acabam facilitando. Depois a gente tem a bobina, né? E aí a gente tem os selos, né? O selo set e o selo reset, né? Que são bobinas. Essa bobina aqui, o que acontece? Vamos ver se vocês encontram alguma similaridade com algo que a gente estava fazendo até agora. Essa bobina aqui, quando você passa um sinal para ela, você energiza ela, ela funciona. Quando você tira a energia dela, ela não funciona. Essa outra bobina aqui, quando você passa a energia por ela, ela liga e fica ligada. E essa outra bobina aqui, quando você passa energia por ela, ela desliga e fica desligada. Isso aqui, ó, tá na parte de saída, e isso daqui é muito, muito, muito parecido com as ações que a gente tinha no Graph7. Lembra que a gente tinha a ação comum e a ação do tipo, como é que se chama? Atribuição de valor. Lembra que a gente conseguia ligar uma coisa e deixar ligada, ou desligar algo e deixar desligado?
e a gente conseguia ligar algo só quando a gente estava naquele estado, saiu do estado já desliga. Esses tipos de bobinas aqui, ó, né? Então, o Graph7 ele tem a ver, ele tem muito a ver, na verdade, com o CLP. Na verdade, a parte dos contatos, ela acaba representando para nós um pouco das transições e um pouco das condições também de acionamento de algumas ações. E a parte dos selos aqui das bobinas representa as ações, né? Então aqui a gente tem os temporizadores, os contadores. Ô O... Vinícius, Pode falar. é, com o CLP eu consigo fazer uma programação em outra linguagem ou eu tenho que me segurar no Ladder? Não, você consegue. Uma linguagem que, tipo assim, que pareça mais uma linguagem de programação mesmo. Você consegue sim. Essa linguagem que você está falando, ela se chama texto estruturado, né? Structured Test, ou ST. É o que vai aparecer aqui em cima, né? Conforme a gente vai fazendo o ladder aqui embaixo, vai aparecer a programação em texto estruturado aqui em cima, né? Então você vai ter a oportunidade de ver mais ou menos como é que as coisas funcionam. Eu, particularmente, nunca aprendi texto estruturado, mas pelo que eu vejo aqui de mexer no CodeSys, me parece muito simples. Não me parece algo que a gente gastaria muito tempo para aprender, tá? Mas não é o que se faz habitualmente, né? Normalmente, a pessoa que programa um CLP em texto estruturado é um cara que, já mexe com isso há muitos anos e trabalha já há bastante tempo com isso, né? Então, não é todo mundo que faz. Nem o pessoal que trabalha não é todo mundo que faz. Mas dá sim, tá? Depois a gente tem algumas outras coisas aqui que, por exemplo, você tem o jump aqui, né? Então o jump você consegue com o jump você consegue habilitar ou desabilitar algumas instruções dependendo de algumas condições, né? A gente acaba usando pouco o jump aqui, né? Se a sua lógica ela é bem, como é que eu vou falar? Bem boladinha, talvez você não precise usar o jump, mas você consegue fazer o jump. Tem esse return aqui, que ele faz o retorno de uma chamada de algo como se fosse uma função, né? Aí tem o branch e o branch start end aqui, que não são elementos, né? São só coisas que ajudam a gente a montar a lógica aqui da CLP. Então vamos começar com algo bem simplesinho, só para vocês começarem a ver as lógicas acontecendo aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou apagar essa linha aqui de baixo e a gente vai fazer o famoso Hello World em Ladder, né? Lógico que a gente não vai escrever nada, porque aqui não dá para escrever. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um contato, certo? E eu vou colocar esse contato nessa linha aqui, no começo da linha aqui, ó. Então tá aqui um contato. Repara que deixa eu ver se eu consigo aumentar esse zoom aqui. Seria excelente se eu conseguisse. Mas aí eu aumento o zoom, a linha não aparece inteira, né? Tem esse porém aí. Mas assim, ó, vamos deixar assim por enquanto. Então eu coloquei o contato aqui, aparece essas três interrogações aqui, tá vendo? Acontece isso aqui porque o seu contato ele tem que estar ligado a uma variável, né? Ele não pode ser um contato do nada. Ele vai vir de alguma coisa, ele vai ter algo que a gente chama de uma label, né? Então eu dou 2 cliques aqui, ó, eu consigo redefinir essa label aqui. Então eu vou deletar e quando eu posso tentar digitar alguma coisa aqui, eu posso clicar nessa reticências aqui, ó, né? Tanto faz. Aqui, depois a gente vê isso aqui. Mas quando eu for digitar aqui, por exemplo, eu vou criar isso aqui, eu vou associar esse contato a uma chave que vai se chamar S1. Então eu vou colocar aqui S1 e vou dar um Enter. Quando eu der o Enter, aí sim, ó, vai aparecer aqui essa janelinha, porque ela vai ajudar você a criar o código em linguagem estruturada aqui em cima. Não é necessário, tá? Mas se você faz isso aqui direitinho, depois a sua simulação funciona. E tem muitos programas onde você programa só em ladder mesmo, não tem nada disso daqui. Mas no CodeSys tem. Então aqui o scope, aqui, que é o escopo da sua variável, vai ser esse scope var aqui, né? Você pode ter variáveis de entrada, saída, temperatura, global, não sei o que. O scope aqui vai ser o var mesmo. Nome da variável é S1, tipo dela
Se você vê que você pode ter vários tipos de variável aqui, palavras, assim, até string, talvez até daria pra gente escrever um hello world da vida. Mas aqui esta variável específica aqui vai ser booleano, né? Ela vai ter um valor 0 ou 1, porque ela vem de um contato, né? Então vai ser booleana mesmo. O objeto aqui vai ser a aplicação, esse PLG Program aqui. Isso aqui é uma questão interna do CodeSys, já mostro para vocês por quê. Tem algumas flags aqui que a gente pode usar que são questões do texto estruturado. Então, se essa variável é constante, se ela é persistente, se ela é retida, coisas que a gente não vai mexer agora. Inicialização da variável, né? Principalmente se for um número, você consegue inicializar a variável. Aqui ela vai ser inicializada como false mesmo, né? Mas você pode, ou podia deixar em branco aqui também. E o endereço dessa variável aqui você poderia, se você estivesse mexendo com o CLP mesmo, você conseguiria atribuir a esta variável um endereço, né, que seria um endereço de entrada ou um endereço de saída lá. Isso faz parte da programação do seu CLP mesmo. Vamos dar um OK aqui. Então olha só o que aconteceu. Aqui, ó, no meu texto estruturado, aqui eu poderia dar um zoom, é legal? Aqui no meu texto estruturado, ó, ele criou, dentro desse escopo da variável, criou esse S1 aqui. Ele está dizendo, ó, S1 é uma variável booleana e o valor inicial dela é falso. Beleza, né? Parece uma linguagem bem tranquila. E aqui tem o final do escopo de variáveis, né? Então, beleza. Então eu estou nessa primeira linha aqui. O que vai acontecer com essa variável S1 aqui? Ela vai acionar para mim uma bobina. Então eu vou colocar esse coil aqui. E aqui eu vou ter que tirar esse zoom aqui, senão ele não vai deixar. Aqui, ó. E esse coil aqui, ele vai vir para cá, ó. Tá vendo, ó? Add output or jump here. Então você vai colocar aqui, ó. Pau. Tá aqui. De novo, as 3 interrogações lá. Opa. Deixa eu ver o negócio. É incrível que o negócio é totalmente aleatório. Vai até aqui no final. Não entendo muito bem por quê. Então tá aqui, ó, a nossa bobina. Eu vou dar um nome para ela também de, sei lá, de saída, sei lá, O1. Beleza, e aqui de novo, né, para você criar variável, tal, beleza. Eu vou deixar ela sem inicializar aqui só para vocês verem o que acontece. Ó, eu deixei ela sem inicializar, ela não criou a inicialização da variável aqui. Para nós tanto faz, tá? Aqui quem vai mandar é a lógica nesse tipo de programa. Então tá aqui, ó. Eu tenho um primeiro contato, né? Repara que não tem aquela outra barra que eu mostrei para vocês aqui. Eu acho estranho eles não desenharem a outra barra, eu acho que deveria desenhar, mas enfim, né? Questões deles aqui. Então, o que está acontecendo aqui basicamente nesse programa letter? Quando eu acionar a variável S1, eu vou dar um sinal para a bobina O1. É só isso que vai acontecer. Aí eu consigo simular isso daqui. Aqui é legal que a gente consegue simular isso aqui de uma maneira mais bonitinha. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui nessa aplicação aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito e eu vou dar um Add Object aqui. E a gente vai lá embaixo em Visualization. Não Visualization Manager, só o Visualization. Então eu vou adicionar uma visualização no meu projeto. Tem que esperar um pouquinho. Ele vai perguntar da biblioteca aqui. Você tem que adicionar a biblioteca, né? Senão ele vai criar uma visualização que não tem nada. Adicionar. E aí tem que dar uns minutinhos aqui para ele começar, para ele criar tudo bonitinho lá. É assim mesmo. Ele demora, ele dá umas travadas. Normal. Beleza. Então criou. Não, ainda não criou. Tá criando. Agora criou.
Repara que ele até abriu uma abinha visualização aqui, que é esse cara aqui, ó, esse visualization aqui que ele criou. Então, ó, se eu voltar para cá, eu estou no meu programa. Se eu vier aqui para visualização, eu estou na visualização. E tem um monte de elementos que a gente consegue colocar aqui. Os que eu vou colocar são o seguinte, ó. Eu tenho um botãozinho, um push, que aqui não se chama push button, se chama push switch. É a mesma coisa, tá? Então, só arrastar ele vai criar o botão. Beleza. Esse botão aqui, ele vai estar associado com o meu contato, S1 aqui, tá? E eu vou colocar aqui também como elemento, se eu conseguir um dia, uma lâmpada, que vai ser a minha saída. Tá? Então tá aqui minha lâmpada, vai ser a minha saída. Ela vai estar associada à minha saída O1 aqui, a minha bobina O1. Beleza, então esse cara aqui, que vai ser o meu botão, vou deixar ele grandão aqui assim, e a lâmpada também grandona assim. Então esse botão aqui, ó, eu tenho que associar a esse botão a minha variável, né? Então aqui, ó, eu tenho algumas coisas aqui, posição, não sei o que, aí daqui a pouco vem variable aqui, tá vendo? A variável que a gente vai criar, se você der 2 cliques aqui, ó, você vai começar a editar, mas tem uma reticências aqui, você precisa clicar nessas reticências. Quando você faz isso, você vai aqui para variáveis, então aqui eu tenho a aplicação. Dentro de aplicação, o meu programa que eu estou montando lá na minha CLP. Dentro dele eu tenho as variáveis O1 e S1. S1 é o meu botão, tá aqui, ó. Ok? Tá aqui. Então, tá aqui, ó, plc.s1. plcprogram.s1. Aqui na minha lâmpada, a mesma coisa. Eu vou ter que procurar a variável aqui e vou ter que criar a variável O1 aqui dentro. Então, criar não, assign, caramba, não gosto quando vem a palavra em inglês, mas não vem em português. Associar, sei lá. Aqui a variável O1, que é a minha saída. Ok. Beleza. Agora eu preciso rodar isso aqui. Como que eu faço para rodar? Primeiro, tem algumas formas de fazer isso, né? Eu posso vir aqui em Device, por exemplo, ó, clicar com o botão direito. E eu posso, por incrível que pareça, não é aqui em simulação. Deixa eu ver. Não, device não. Eu me lembro como é que faz por aqui. Eu sei que você tem algumas formas de fazer. Uma das formas de fazer, inclusive, é você rodar ele por aqui, ó. Você tem isso aqui que se instala junto com o CodeSys, que é esse CodeSys Control In, que é exatamente onde a gente vai rodar. E eu não sei se ele já não está ativo. Deixa eu ver aqui. Não, ele não está ativo. Você pode abrir ele por aqui, ó. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Vou executar ele. Ele já tem outra instância rodando. Então provavelmente ele já vai funcionar direto. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou vir aqui nesse botãozinho, login. Ou você vai vir aqui em online e login, mesma coisa. Aí ele fala assim, ó. Não tem nenhum caminho ativo definido. Você quer criar ele? Sim. Vamos criar um caminho. Então ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ele está escaneando aqui o seu computador, não sei o que, para poder criar o objeto que vai simular o seu CLP. E aqui ele está dando alguma zica. Eu não estou entendendo por que de novo. Aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui ele está parado, tá vendo? Aí você clica com o botão direito, Start PLC. Aqui, ó. Tá vendo que acendeu aqui o 64? Agora você vem aqui, seleciona de novo. Tcharam! Funcionou. Então tá aqui, ó. Agora a gente está conectado o computador através desse gateway aqui ao meu CLP virtual que está dentro do meu computador mesmo assim. Beleza. Agora sim, ó. Agora aqui na minha visualização de novo, login. Aí, ó. Uma aplicação está executada no modo PLC.
Aqui ele está falando que a gente criou uma aplicação, mas é que ela não foi compilada ainda. É, ele está perguntando se você quer baixar o último código ou abortar. Eu quero baixar o último código, né? Isso aqui é algo que tem porque às vezes você está trabalhando com uma CLP de verdade, se você sobrescrever o código que está nela, você vai perder, né? Você pode perder. Aqui no caso não tem problema nenhum. Vou dar um sim aqui. E aí ele vai simular o processo aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai compilar esse programa que a gente fez e ele vai subir esse programa para a memória da CLP, né? Então, vamos esperar um minutinho aqui, ó, gerando o código. Beleza, ó. 0 erros, 0 warning, 5 mensagens. Beleza? Aí ele subiu o código para a CLP. Aí ele fala assim, ó. A visualização online está esperando por uma conexão. Por favor, inicie a aplicação. Aí sim que você vai rodar. Então aqui, ó, dá um F5 ou clicar no playzinho aqui. Agora sim, agora a gente está simulando. Então o que acontece? Se eu apertar esse botão, tem que acender essa lâmpada. É o interruptor mais complicado do universo. Então, e a hora que eu aperto o botão, ele segura apertado. Por mais que eu tenha soltado o mouse, ele segura apertado. Então aqui, apertei, acendeu a lâmpada. Soltei, apagou a lâmpada. Apertei, acendeu, soltei, apagou. Então esse é o nosso programa. Quando você está rodando, se você for aqui, ó, se você voltar para o seu programa, olha como ele fica, ó. Ele mostra aqui em cima todos os estados. Então a sua variável S1 ela está com falso e o booleano está com falso. Olha como é que está o programa aqui embaixo, ó. A sua chave está aberta, então não está passando sinal para cá. Se eu for lá no programa e apertar, aqui, ó, a chave fechou, passou sinal, acendeu aqui, os dois estão com true. Beleza, né? Então, e aqui, se eu não me engano, a gente consegue mexer por aqui também. Ó, você dá 2 cliques e dá 2 cliques. Ó, dá 2 cliques, como é que é? Dá 2 cliques aqui e valor preparado. Eu não lembro como é que faz pra mexer por aqui, mas eu lembro que você tinha como mexer por aqui também, se você quisesse. Não sei se dá um enter. Não. Enfim, mas aqui pela visualização é facinho, né? Mexeu, volta lá. Beleza. Aí o que acontece? A gente tem alguns tipos de lógica que a gente consegue fazer aqui, né, com o nosso coisa aqui. Primeiro, se eu quero parar de mexer, eu tenho que dar um stop aqui. Repara que eu dei o stop e não aconteceu nada aqui. Aí eu tenho que vir aqui e fazer o logout. Aí sim, ó, agora meu programa voltou a ser quem ele era. E aí eu consigo criar uma lógica aqui, né? Por exemplo, se eu pego essa chave S1 aqui, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é trocar essa chave aqui por uma chave normalmente fechada. Então, eu vou vir aqui no meu toolbox, letter, contato negado. Então tá aqui meu contato negado, eu vou chamar ele de S1 também para não perder a configuração lá. Então S1, beleza. O que é esse contato negado aqui, ó? Quando o botão não estiver apertado, ele passa corrente. E quando ele estiver apertado, ele não passa corrente, né? Então ele é o botão normal fechado, né? O primeiro era um normal aberto, esse aqui é um normal fechado. Então se eu simplesmente agora fizer o login aqui, login with online change, ok, e executar aqui, ó, o que vai acontecer lá? Ó, o botão tá solto, tá aceso aqui. Apertei o botão, apagou. Soltou, acendeu, apertei, apagou. Ele a hora que eu aperto, ele abre. A hora que eu solto, ele fecha o contato, né? Repara nos valores aqui, ó. Então, ele é um NOT para nós, né? Eu consigo fazer um NOT com ele. E aí tem mais algumas coisas interessantes que a gente consegue fazer aqui, né, com esses contatos. Então, por exemplo, parei o programa aqui, vamos dar um logout. Eu consigo fazer lógica com isso daqui. Então eu consigo fazer o seguinte, ó. Eu vou, por exemplo, fazer um end aqui, ó.
Então eu vou pegar um letter, eu vou criar dois contatos abertos aqui, ó. Um aqui e um contato em série com ele. Pronto. Esse aqui vai ser o meu S1. Esse aqui vai ser o meu S2. Beleza. Então aqui, ó. A minha lâmpada só vai acender se S1 e S2 estiverem apertados. Vamos criar um outro botão aqui. Deixar no meio para ficar bonito. Esse aqui vai ser o nosso S2. Aqui eu vou fazer digitando aqui. Mas, ó, repara que ele até já sugeriu. Mas você poderia ter entrado aqui e dentro de Application PLC PRG ele já vai ter as suas variáveis que você criou lá. Então beleza. Agora pela lógica do meu programa, o que vai acontecer? Vou dar o login aqui. E pela lógica do programa, ele só vai acender a lâmpada se eu acionar as duas chaves simultaneamente. Então aqui, compilou, tal, bonito, virou o código. 69 mensagens, eu não sei como um código desse consegue gerar 70 agora mensagens, mas ok, né? Então aqui, ó, qualquer uma das duas chaves que eu apertar isoladamente, ó, tem que dar o play primeiro. Qualquer uma das duas que eu apertar isoladamente não vai fazer com que, não deveria fazer com que ela funcionasse, né? O que aconteceu aqui? Engraçado que ela dá uma piscadinha, né? Algo estranho aqui. Essa aqui é S1. Ah, essa daqui é a O1. Não é a O1 que eu quero. Por que foi pra O1 aqui? Eu quero... Será que eu cliquei aqui? S2. Tava errado aqui, né? Ok. Vamos dar um play. E agora sim, ó. Então qualquer um dos botões que eu apertar aqui, eu posso apertar quanto eu quiser. Não vai acontecer nada. Beleza. E se eu apertar os dois simultaneamente, a luz acende. Beleza. Aqui se a gente olhar, ó, vou apertar só o S1. Aqui, ó, ele até passa energia até o S2, mas o S2 não passa para cá, né? Se eu apertar só o S2, não vai acontecer absolutamente nada. Ele está fechado, mas não está chegando energia aqui. E se eu apertar os dois, ele passa energia, né? Os dois fecharam, passa energia, fecha aqui o contato. Beleza, então parou. Logout. O que mais que eu consigo fazer? Eu consigo fazer o OU, né? Então, ó, vou fazer o seguinte. Tira esse contato daqui. Toolbox. Operadores booleanos, não. Operadores matemáticos, não. Operadores ladder. Vou pegar um contato aqui e eu quero botar ele em paralelo. Então olha só. Aqui vai ser o nosso S2. E aqui, ó, eu vou pegar e vou criar esse branch start end aqui. Aqui, ó. Ficou esquisitão isso aqui, né? Deixa eu fazer isso aqui de novo. Ah, eu vou fazer o seguinte, ó, criar um contato em paralelo aqui, talvez é mais fácil. Aqui, ó. Pronto, na mesma linha, né? Senão não vai funcionar. Então aqui vai ser o nosso S2. Eu falo que esse programa, às vezes, a lógica dele é meio esquisita. Então, beleza. Se eu acionar S1 ou S2 agora, a minha lâmpada acende. Vamos lá. Então, ok. Aqui os dois botões estão apertados lá, né?
Vamos soltar esses dois botões aqui, beleza. Então, se eu apertar esse, acende. Se eu apertar esse, acende. Qualquer um dos dois que eu apertar, ó, acende. E se eu apertar os dois, ele acende também. E aí você pode, né, como a gente já fez aqui o AND, o OR e o NOT, você pode se divertir agora com qualquer um desses caras aqui. E tem algumas coisas interessantes que você pode fazer aqui também. Quer ver, ó? Vamos dar um logout aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho uma bobina, certo? Essa variável aqui, ela está associada a uma bobina, essa O aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos tirar esse contato daqui. Eu vou criar uma outra linha que vai fazer o seguinte. Criar uma outra linha aqui. Eu vou criar... Não. Aqui. Eu vou criar um contato aqui que vai ser a chave S2. E eu vou criar um outro contato aqui que vai ser o meu O1. O1. Tá aqui. E eu vou criar uma outra bobina que é a minha bobina O2. Aqui, ó. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu acionar S1, vai acionar O1, né? Quando O1 e S2 estiverem acionados, eu aciono O2. Então, olha só que legal. Eu vou ter que criar mais uma lâmpada aqui agora. Então, criei. Essa lâmpada aqui, ó, ela vai ser a nossa... Vou criar a variável lá, O2. Certo? Então, login. Ok. Então aqui eu tenho S1, S2, O1 e O2. O que vai acontecer pela lógica do programa? Quando eu aciono S1, aciono O1. Quando o O1 estiver acionado, e eu acionar S2, vai acionar O2. Vamos ver se isso funciona. Então, acionei S1, aciono O1. Quando S1 estiver acionado e O1 estiver acionado, eu aciono S2 e aciono O2. Repara que se eu apagar aqui, apaga as duas, ó. Certo? Então funciona perfeitamente, né? Se eu olhar aqui, ó, quando eu desativar S1, ele desativa O1 e abre O1 aqui, ó. Então S2 não vai passar sinal para O2. Se eu ativar ela, ativa. Se eu desativar S2, só desativa O2 aqui. Apesar de O1 estar fechado, não está passando corrente, né? Então funciona perfeitamente. E com esse tipo de lógica aqui, de contatos e bobinas, você consegue fazer muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Então, o CLP a gente vai começar a fazer assim, né? É lógico que para a gente fazer um programa, um problema, e para a gente fazer esse problema funcionar, sendo um problema mais complexo, a gente vai ter que primeiro estudar um pouco do Graph7 para a gente entender tudo que ele pode fazer. E depois a gente vai estudar formas, aliás, estudar um pouco do Graph7 não. A gente vai ter que estudar um pouco do Ladder para entender tudo que ele pode fazer. E depois a gente vai estudar formas de converter algo que estava no diagrama Graph7 em um diagrama Ladder, né? Em um programa Ladder. E aí vocês vão ver que isso aqui vai funcionar exatamente igual ao Graph7. Então, se o seu Graph7 é um Graph7 bom, se o seu Graph7 ele não tem erros, né, daqueles erros que a gente estava tratando lá, tem alguns erros conceituais, que você não pode passar para um laço ou, né, para uma bifurcação ou, as passagens têm que ser mutuamente exclusivas, você não pode passar para duas ao mesmo tempo. Tem um monte de coisinhas que a gente tem que ficar atento. Mas se o seu Graph7 sai certo,
Mas se o seu graph set está legal, o ladder vai funcionar legal. A gente tem uma técnica para converter o graph set em ladder que é batata. É muito legal, funciona muito bem. Só adiantando aqui para vocês, a gente meio que separa a parte como é que fala? De transição entre estados, né? A gente faz só a transição entre estados primeiro sozinha e depois a gente faz só a parte de ações, né? A partir do momento que você chega no estado, aí a gente trabalha só nas ações. E é muito legal porque, a princípio, se você olha, o diagrama ladder, ele é algo que ele me parece aqui, dá uma impressão de que ele não nasceu para executar sequências, né? Ele nasceu para executar coisas em paralelo. E as sequências, por natureza, são coisas em série, né? Mas a gente consegue fazer sequências de operações com o ladder também. E aí que você começa a entender um pouco melhor por que existe o graph set, né? É justamente para você conseguir juntar tudo isso daí num programa só e fazer funcionar legal. Belezinha, pessoal? Hoje foi bem uma introdução mesmo ao ladder, coisas bem simplesinhas que a gente fez, mas apesar de simplesinhas, elas são muito úteis. Vocês vão ver que a gente vai usar essas coisas pra caramba, tá bom?